mas eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí, o que eu vou deixar? Então, na quarta-feira eu andei com os jovens aí firme e quero seguir, tá, amados? Falando sobre isso. Porque nós entendemos que esse grupo aqui é uma semente. Amém? Até Deus me deu uma frase sobre a questão da camisa aí para os jovens. Se os jovens assim receberem, né? A frase que Deus me deu foi essa: eu não vou ficar para a semente. Já sou semente. Sou semente, eu sou levado a ser plantado. Para quê? Para morrer e dar fruto. Então todo dia eu como semente, todos os dias, tem essa revelação. Todos os dias, nós como semente, morremos, somos lançados, morremos e frutificamos. É todo o tempo, porque todo dia nós morremos e ressuscitamos, sim ou não? Né? Todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias somos fincados na terra. Todos os dias somos lançados na terra. Né? Todos os dias nascemos e frutificamos. Porque morremos, logo morremos, então nascemos uma árvore e frutificamos. Então tem essa revelação de que se vocês receberem essa frase aí, para colocar na camisa: não vou ficar para semente, já sou semente. Já sou a semente. Amém? Entendeu? Então, amados, olha só. Então, não é muito sério, é muito responsável isso, entendeu? Marco Antônio, Tia Leia, que são os nossos filhos, ó, a minha pessoa e cada um de nós. E vamos receber no reino de Deus. O Gustavo, né, ele recebeu o reino de Deus mais tarde um pouquinho, mas isso também não tem nada a ver. Mas onde eu quero chegar é daquilo que nós temos como princípio. Porque, amados, se nós começarmos bem, entendeu? Não é uma regra que vamos terminar bem. Mas quem começa bem, ela sofre menos. E a tendência, o que é? É terminar bem. Porque é um investimento. Você está investindo ali. Quem começou mal não significa também que vai terminar mal. Tem que se arrepender, converter. Mas seja um, seja outro, nós temos que ser firmes, constantes e abundantes. Chegou alguém no reino de Deus agora, 70 anos, 80 anos. Tem que frutificar, na velhice darão frutos. Amém? Mas a responsabilidade é uma responsabilidade maior. A oportunidade é uma oportunidade maior. Quando você já é ensinado ao reino de Deus. Amém? Eu queria estar orando sobre o texto que eu queria se compartilhar, de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse texto aqui é muito jóia. Meu Deus. 33? Mateus 6, 33. Texto que todos nós, tá, mano? Tem que ter esse texto assim. Eu penso que todos sabem. Hein? Amém? Quero animar os irmãos a estarem lendo Bíblia. A gente está aí. Eu comecei assim. Eu vi um período da minha vida que eu comia a Bíblia de dia e de noite. E depois a gente passou a ler outros livros. Passou um período aí lendo outros livros. Ouvindo algumas mensagens. Não que você deve ouvir os kits aí, mas hoje eu quero animar vocês a comerem a Bíblia, a lerem muito. E a gente está num desafio aí, né, dos irmãos, todos os irmãos saberem de Gênesis, Apocalipse, conhecer os 12 discípulos. Então, agora, conhecer Jesus em cada livro da Bíblia, sequentemente, saber todos. E aí agora, como a Luísa falou da genealogia de Jesus, você saber a genealogia de Jesus. Eu não sei tudo, estou aprendendo aí para ensinar a Marcela. Aprendendo assim, buscando a decorar, né, toda a genealogia de Jesus. Começa lá em Davi, aí Davi, Salomão, Roboão, Abias, aí então... Aqui.
Asa. É Asa. Josafá, Jobo. Não. Azias. Aí Azias, não, aí depois de Abias, Asa, Josafá, Jorão, mas tem o Azias aí no meio. Tem Azias no meio. Então, mas aí decorando, entendeu, amados? E decorando, mas buscar ler a Bíblia. Amém? Eu quero falar a questão. Quer falar, Marcelinho? Sobre a questão de Daniel conversou com você? Não? Amém? Mas eu vou falar, tá, amados? Sobre a questão de jogos aí. Né? Até a Marcelinha falou com o tio Daniel, né, que via o jogo tal, mas ela viu uma vez na casa de um outro irmão que a gente foi, e a pessoa, quando falou comigo do jogo, falou comigo GTA. Aí eu disse, meu Deus, eu nunca joguei, não sei o que é. Não, é um joguinho de carro, corrida de moto. A irmã falou comigo. Aí então a Marcelinha foi lá, jogou lá, mas a mim jogou acho que perto da menina lá, mas jogou uma vez. Quando a pessoa falou comigo, falou de forma tão leviana e sem profundidade, membro de uma denominação rígida aí, eu falei assim, eu não sei o que é GTA, mas ela jogou lá, sei lá, meia hora, 20 minutos, não sei quanto tempo jogou lá, uma única vez. Mas aí essa única vez fez com que ela falasse com o Daniel que eu libero ela para jogar, porque quis jogar num outro lugar. Mas ela jogou uma única vez. Mas aí depois que eu fui saber o que é, eu vou andar ainda com esse irmão, que é de um outro grupo de irmãos, mas vou andar com ele ainda, vou confrontar ele. Por quê? Porque eu quero animar vocês. Não mexe negócio de jogo GTA não. Porque aí agora conversando com o Bruno me explicou. Aí eu tinha visto um tipo de jogo lá no lugar que eu fui também, vi as pessoas jogando. Aí que eu fui descobrir que aquilo é GTA, é um negócio de atirar no outro, dar facada no outro, roubar do outro. Amados, isso não é de Deus. Não é de Deus. Presta atenção, amados. Nossos irmãos no passado, tá? E aí eu fico confrontado com algumas coisas da Bíblia, porque eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Amados, os irmãos, os sacerdotes, doutores da lei, aqueles homens que mataram Jesus, armaram, e tinha grupos divididos, eles juntaram para ir contra Jesus. Esses homens decoravam livros de Jeremias, livros de Lamentações, livros de Isaías, inteiros. Decorava esses livros. Sabiam toda a letra, toda a palavra. A revelação é outra coisa. Que nós, porque temos a revelação, abrimos mão do conhecimento. Então, não. Paulo, ele fala a Timóteo que ele tinha revelação e prática, porque manejava bem a palavra da verdade. Isso é viver, é praticar, é discernir, viver, ser prático na palavra. Mas também que ele era homem que sabia as sagradas letras. O saber, o conhecer, o ler, o decorar, saber a genealogia toda, saber os livros todos, saber Jesus em todos os livros, você saber quem eram os discípulos. Conhecer a palavra. Conhecer, ter salmos decorados. Eu vivi um tempo na minha vida que eu sabia mais ou menos uns 50 a 60 salmos. Todinho. Depois a gente perdendo. Às vezes a gente para com o tempo vendo um filme, para com o tempo vendo... Na oração, Deus me deu uma palavra na oração, não sei se alguém ouviu. Por não ser pecado, a gente não abandona. Então a gente não abandona de ver um filme, de ver um negócio, de ver uma coisa, sei lá, de ver um programa, um Faustão, um Fantástico, mas, amados, nós temos que aprender a largar as coisas que também não são pecado. Amém? Amado, crente em Jesus, ele é radical. Jesus, amado, ele era e é radical. Radical é ir à raiz, é ir na profundidade da questão. O que eu vou falar aqui, o texto aqui, mas buscai em primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oremos no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que essa tua palavra, Senhor, seja revelada aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor, crescer de fato na tua pessoa, Senhor. Crescer de fato, Senhor, no teu ensino. Aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Pai, seguir-te, Senhor, tomando de fato a cruz todos os dias, Pai, a todo momento, Senhor, em cada pequena e grande circunstância, situações que surgem, nós tomarmos a tua cruz. Nós escolhermos, Senhor, de fato, a tua palavra, escondê-la no nosso coração, alimentar da tua palavra, Senhor, porque nós precisamos alimentar bem, Senhor. Para exercitarmos na prática, é preciso alimentar-se bem. Vai alimentar da tua palavra, Senhor, para que possamos de fato, Senhor, exercitar, Senhor, para que possamos ser práticos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, fala a cada coração, revela, Senhor, a cada um de nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse texto, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Estava falando aqui onde nós começamos a conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus vem sendo revelado dia a dia. E em toda a nossa vida, nós vamos estar cada dia mais permitindo Deus, crescendo nessas coisas. Então, amado, esse corpo que está aqui, esse grupo que está aqui, hoje eu nesse serviço, junto com os demais irmãos, cada um de nós cooperamos, mas hoje o meu serviço, que eu entendo que eu estou fazendo, é plantando uma semente. E que quando eu morrer, vai seguir. Hoje segue as pessoas seguindo, mas a coisa indo mais forte. Porque quando eu morrer, amados, as pessoas vão avaliar. Porque é interessante, Deus, ele vai ter, já tem que vir dando carga, né? Mas quando se vai um, a carga aumenta para outros. E o reino de Deus é isso, amado. Que Jesus pode voltar agora, mas eu posso ir estar com ele por morte, não por causa da vinda dele. E aí, como é que fica? Como é que está o reino de Deus plantado no coração de vocês? Começa a se fazer desde já, começa a se viver desde já. Então a prioridade do reino de Deus, priorizar o reino de Deus nos nossos corações, a prática disso, a revelação disso, a trajetória dos tempos, quando alguém morre, quando alguém vive, quando alguém está junto, se relacionando, como que é isso? Porque eu queria falar de José de Arimateia. José de Arimateia, né, Deus começou a mostrar também a questão de Judas. Porque Judas, amado, ele viu o reino de Deus. Judas viu o reino de Deus. Ele ficava confrontado. Judas, o Iscariote, Judas que o traiu, ele conhecia o reino de Deus. Ele via o reino de Deus. Ele experimentou o reino de Deus. Ele viveu e andou com o reino de Deus. Amém? Ele recebeu poder, recebeu autoridade, recebeu palavra, viu Jesus, tocou em Jesus, ele teve um relacionamento. E ele esperava também o reino de Deus, ele aguardava também o reino de Deus, ele queria um Salvador, ele queria alguém, ele buscava alguém. O confronto de Judas é que Judas ele era religioso, ele imaginava a espada, ele imaginava um rei que levantava a espada, mas ele viu quem era Jesus, ele viu a benevolência de Jesus, a bondade de Jesus, a benignidade de Jesus, ele viu quem era Jesus. Da mesma forma também, José de Arimateia também aguardava o reino de Deus. Aí eu falo que José de Arimateia, ele era um homem justo e bom. Porque, presta atenção, ele era justo, bom, ele era honrado.
honrado, ele era um governador honrado, José de Arimateia. E a gente pode afirmar, tá, pelas escrituras, que José de Arimateia, ele tinha medo. Ele tinha medo. Medo de ser expulso do seu cargo, do seu habitar, dos seus relacionamentos. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com César, ele tinha relacionamento com Pilatos, ele tinha relacionamento com Herodes. Ele era um governador. E ele era um homem que ele participava do Sinédrio. O Sinédrio era um concílio, era uma comissão de homens inteligentes, de homens notáveis, vamos dizer assim, que julgava situações muitas delas referentes ao lado religioso de Israel. E José de Arimateia era participante disso. Só que a Bíblia fala assim, que ele aguardava o reino de Deus. Mas ele, assim como Nicodemos e outros irmãos, tá, amados? É assim como Nicodemos e outras pessoas, né? Outras pessoas aguardavam o reino de Deus, cria em Jesus, mas de forma oculta. Ele era um discípulo de Jesus, oculto. Ele não se revelava como discípulo de Jesus. Porque nessa época, muitos faziam isso. José de Arimateia era um, e outro famoso era Nicodemos. Mas a Bíblia relata no livro de João, porque é interessante a passagem de José de Arimateia, tá, amado? E José de Arimateia está nos 4 evangelhos. José de Arimateia está escrito no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50. Está no livro de João, versículo 19. Está no livro de Mateus, no capítulo 27. E no livro de Marcos, no capítulo, que me fugiu aqui, não me lembro se é no 15. Em Marcos 15. Todas as passagens de José de Arimateia está após a crucificação. Por quê? Porque José de Arimateia, usando agora do seu dinheiro, usando agora do seu relacionamento com os maiorais, ele agora chega na época da sua vida agora, que Jesus morreu. Eu entendo que ele foi confrontado com todo o processo, porque agora ele compreende-se. A Bíblia fala que quando foi chegando aquela hora, José de Arimateia, ele não participou do Sinédrio, porque o Sinédrio ajuntou-se para condenar Jesus como uma pessoa que blasfemou, dizendo ser filho de Deus, dizendo ser primeiro que Abraão. Antes de Abraão, eu sou. É antes de Abraão ou Moisés? Antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Essa palavra mexeu com os homens. Cara, como é que é isso? E aí, ele foi acusado, ele foi julgado e acusado de blasfêmia. 50 anos, dizer conhecer Abraão. Não tem nem 50 anos. Mas aí ele foi julgado. E aí, a Bíblia fala que houve unanimidade. Provavelmente, José de Arimateia não foi. Nessa reunião, ele não foi. Mas ele ficou confrontado ao ver, né, o seu discipulador, seu mestre, seu Senhor, sendo condenado e morto, crucificado. E aí ele toma uma decisão na sua vida. Ele chega o dia de tomar decisão na sua vida. Voltando a Judas, Judas também, vendo o reino de Deus, agora sendo declarado, né, ele era uma pessoa declarada, discípula de Jesus, e o era, foi participante, chega também o tempo na sua vida em Cristo, no reino de Deus, de tomar decisão. De tomar decisão. Tanto é que quando Jesus ansiava a reunir para a ceia,
Na ceia ali, eu creio que na ceia que foi revelado que era Judas, essa é uma opinião minha, a maioria não pensa assim. Pensa que Jesus já sabia. Jesus andava com Judas, entendendo que Judas que ia o trair, mas eu não penso assim. Eu penso que o próprio Jesus foi revelado, não, ele sabia que um ia ser, mas foi revelado na hora. E ali, quem colocasse na ceia ali o pão, molhasse o pão no vinho, junto com Jesus, era o que iria trair. Aí ele revelou, olhou para Judas e falou: Judas, vai, faz o que você tem que fazer. Faz o que está no seu coração e faz depressa. Olha o que Jesus fez. Pensando no coração dele, porque foi revelado, vai e faz depressa. Toma decisão. E Judas tomou decisão. Decisão de trair Jesus, de entregar Jesus. Ele foi e se revelou aos maiorais. Se revelou aqueles homens, aquele concílio, porque, grava bem, existiam os partidos religiosos e os partidos, entre aspas, partidos políticos, que fizeram amizades. Porque o próprio Pilatos e Herodes, eles não eram amigos, eram partidos diferentes. César, né, é um cargo romano lá, que tentava também dinheiro, mas cada um puxava para o seu lado, mas enfim. Mas na questão de Jesus, eles fizeram uma amizade para então entregar Jesus, crucificar Jesus, porque o partido, vamos dizer assim, religioso, ele tinha condição de julgar, e julgava, mas não tinha autoridade para crucificar. Aí iam a quem? A César. Ó, César. Na realidade, é interessante saber que Pilatos, José de Arimateia, ele vai a Pilatos, que juntou com Herodes, para falar assim: ó, nós temos que crucificar esse homem aí. E Pilatos com Herodes: ó, César, saber que você não nos apoiou para matar esse homem, e saber que você deixou o povo ficar dividido entre Jesus e César, porque Jesus se declarava Senhor, e é Senhor, mas César também é Senhor. Aí, não, então vamos matar. Então o partido religioso se junta com dois partidos políticos para crucificar Jesus. A questão é, irmãos, que para José de Arimateia custou caro, não foi uma coisa simples. Se você pega João capítulo 9, se não falha a memória, tá, mano? Se nem abrir, não vou só falar. Mas é a passagem do cego de nascença. O cego de nascença, quando foi curado por Jesus, o cego de nascença foi aquele que ele passou lodo, fez lodo. Vocês lembram do diálogo? E houve um diálogo. Os sacerdotes, os doutores da lei lá que chegou lá junto. Olha, mas que é isso? Esse curou? Quem te curou? Você era cego? Não. Jesus me curou. Ele falou assim: mas não, ele tem poder para curar? Aí esses que ficaram malucos. Ele foi no pai do rapaz, que não cria, porque só podia, porque existia uma revelação, tá, Márcio? Eu ensino que só Deus poderia curar um cego de nascença. Só Deus. Eu falei: como é que esse? Agora chega um cara e cura um cego de nascença. Esse cara é maluco. O povo religioso ficou maluco. Então vamos acertar. Foi no pai do rapaz. Quer dizer, você vai no pai. O pai é cabeça. O homem é cabeça. Foi no pai do cego. O pai do cego, a Bíblia fala que por causa de ter medo de ser expulso da sinagoga, de ser perseguido pelos doutores da lei, ele fala assim: ó, ele tem idade, vai e pergunta a ele. Aí eles vão interrogar o que fora curado, o cego de nascença. Aí o cego de nascença falou assim: ó, o que ele é, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Só que você vai ler a leitura, você vai ver que aquele cego estava tão convicto agora de receber o Senhor, ele vai até o Senhor e Jesus fala assim: ó, eu sou filho de Deus. Você crê
que Deus está comigo, que o Pai está em mim, que eu sou filho, que eu sou enviado. O cego falou assim, creio. Então ele falou assim, ó, então, tipo assim, vem e segue. Abandona. E os próprios fariseus discerniram no cego e falaram. Falaram assim, ó, você agora é discípulo dele? Os sacerdotes ficaram tão... E vocês também precisam compreender uma coisa. Já viu um homem discutir com criança? Muito feio. Nunca discute com teu filho. Porque os doutores da lei, amados, eles ignoraram Jesus, sabia? Muitas das vezes. E ignoravam várias vezes. Eles eram soberbos, orgulhosos. Mas mediante o milagre, eles começaram a discutir com o cego. Aí eles falaram com o cego, você é discípulo deste aí, mas nós somos discípulos de Moisés. A coisa é foda. O cara começou a discutir com o cego. Tamanha é a força daquilo ali. E discutindo sobre a questão também, porque eles ficaram mal, porque o cego quer dizer o seguinte, ó, eu não quero ser membro aí da sinagoga, não ser participante. Não. Eu agora sou de Jesus. O cego quer dizer isso, tá, mano? Agora eu sou de Jesus. Eu não preciso agora ficar seguindo a sinagoga aqui de vocês, não. Ter algum cargo aqui, não. Religioso aqui, não. Só que aí nós vamos compreender, tá, mano? Porque é difícil falar. Mas José de Arimateia tomou decisão, mas até então ele recebia glória dos homens. Ele não assumia como um cego assumiu ser discípulo de Jesus. Então nós vamos tomar sempre decisões na nossa vida. E José de Arimateia, quando toma dessa decisão, não era uma coisa simples. Ele iria ser expulso da sinagoga. E aí nós temos que compreender que entre José de Arimateia e um cego, o julgamento, o tratamento sobre José de Arimateia ia ser maior. Porque ele não era simplesmente só membro do Sinédrio, frequentando as sinagogas, não. Ele era um governador. Ele era um governador. Ele era um governador. Melhor, perdão, até mais, falei governador, não é governador não. Ele era senador. Ele era senador. Ele era senador, está escrito. Só depois vocês leem nos textos, ele era senador. Ele era senador. Ele participava do Senado. Então não era uma pessoa comum. Então esse ato, no reino de Deus, ele teve que tomar a decisão. Agora, amados, nós temos que compreender. Você pode ver que o dinheiro, amados, é um Deus. Judas o traiu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata na época dava para comprar um campo. Comprou-se um campo. Tanto é que o nome do campo que foi comprado, do terreno que foi comprado, Campo de Sangue. O campo com dinheiro que traiu Jesus. Ele queria o dinheiro, depois ele tentou devolver aquele dinheiro e jogou aquele dinheiro e foi se suicidar. E aí os homens não quiseram, os outros nem quiseram usar aquele dinheiro, compraram um campo. Mas José de Arimateia, agora também, quando toma a decisão agora, na sua vida, como nós, amados, na nossa trajetória de vida, nós temos que tomar decisões. E todas elas vão envolver dinheiro, vão envolver, que dinheiro é o menos, tá? Eu vou falando na escala, dinheiro é o menor. Então quem está preso em dinheiro é Deus mesmo, está preso num Deus, porque o dinheiro é menor, é o menor. Depois vem o quê? Tempo. Tempo é muito mais do que dinheiro, tá? Então, sempre avalia com quem você está. E como você está. Lembra que a gente falou da linguagem do amor? Tempo de qualidade? Não adianta você simplesmente estar dentro de casa. Se você não tem um tempo de qualidade com teu filho. Se você não tem um tempo de qualidade com a tua esposa. Se você está com um irmão, mas não tem um tempo de qualidade. Não adianta. Você pode ofertar na vida do irmão,